Bom dia, mais uma vez aqui junto com vocês para a nossa primeira aula de dependência, ok? Primeira aula de dependência no primeiro bimestre. Iremos falar sobre dinâmica populacional, um pouquinho do que é demografia, falar de conceitos importantes que a demografia, ela através da geografia, ela ajuda na composição da formação da população brasileira, né? Vamos ver por que esses conceitos são tão importantes hoje para que nós possamos nos apropriar e perceber que a geografia ela é feita de etapas que nós percebemos no dia a dia, tá? Então é importante a gente começar a saber como a gente faz a contagem da população, né, que a gente chama isso de censo demográficos. E esses conceitos demográficos vão ser importantes para a gente analisar a população. Que tipo de análise? Saber se ela está crescendo, saber se ela está diminuindo, se eu tenho mais população jovem, se eu tenho mais população adulta, se eu tenho mais população com a idade mais avançada, saber como é a expectativa de vida ou esperança de vida. Então é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, ok? Essa aula de hoje, lembrando, é para a gente poder aprender um pouquinho, leia os textos que está aqui na plataforma. Amanhã tiraremos dúvidas, tá ok? Tiraremos dúvidas do que nós vamos ler aqui hoje. Então, acertando alguns detalhes aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, o que é população absoluta? População absoluta corresponde ao total de habitantes. Vou falar mais simples um pouquinho. Número total de pessoas que vivem naquele município, naquele território, naquela região, naquele país. Lembrando, o Brasil hoje, né, ele chega a 210 milhões de habitantes, então isso nos deixa na sexta posição. Sexta posição, olha que pode ser uma perguntinha de prova, hein? O Brasil está na sexta posição em número de habitantes, ok? Em número de habitantes. Tá? Qual é o país que tem maior número de habitantes? A China, já com 2 bilhões de habitantes. Então, é muito importante eu saber o número total de habitantes. Também, o país, ele vai se encaixar assim, ou o território. População absoluta, ela pode ter muita pessoa ou pode ter poucas pessoas. Então, eu vou falar que ele é muito populoso ou pouco populoso, tá ok? Pode ter uma grande população absoluta ou uma pequena população absoluta, tá? Para isso eu preciso contar, preciso saber quantas pessoas estão ali. E aí vem uma outra situação, densidade demográfica ou população relativa. O que seria isso? A média de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quantas pessoas tem dentro desse território? Como é que elas se espalham? Será que ela é bem dividida, mal dividida? Então, o que é densidade demográfica ou população relativa? É para saber se a região ela é bem povoada ou pouco povoada. Então, população relativa tem a ver se a população se distribui bem dentro do território brasileiro. E a gente vai ver que dentro do território brasileiro ela não se distribui bem. Por quê? Porque a população relativa ela é mal distribuída dentro do território norte ou dentro da região norte. Por quê? A floresta amazônica, com toda a sua exuberância, ela não facilita a vida da população ali. Então as pessoas saem dali, tá? Isso é um fator físico. Pode ser um fator social. Fator social lá no polígono da Seca, no Nordeste, eles não conseguem viver ali por conta de falta de água. Então o que eles fazem? Eles saem dali para viver aonde? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Curitiba, são regiões que têm uma maior densidade demográfica. Então a gente vai ver que tem pedaços do Brasil que vai ter poucas pessoas. Então vai falar que a população brasileira é mal distribuída, ok? Umas áreas com mais densidade demográfica, uma área com menos densidade demográfica. E isso tem a ver com a população relativa, tá? O texto aqui explica muito bem.
Outra situação que a gente precisa pensar, né? Um superpovoamento. Alguns países com grande densidade demográfica. Um exemplo, o Japão é um territóriozinho desse pequeno, quilômetros quadrados pequeno, e uma população absoluta muito grande, então vai ter uma alta densidade demográfica. Vai ser populoso e muito povoado. Brasil, muito populoso, porém pouco povoado, porque ela não é bem distribuída. E para a gente saber isso, lembrando, de 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz o censo, tá? E aí o que eles contam? O número de habitantes, eles contam quantas pessoas nasceram durante o ano, multiplicada por 1.000, tá? Por quê? Isso eu vou chamar de taxa de natalidade. Saber quantas pessoas morreram também é importante. A gente faz isso o ano todo. Mas a contagem da população, quantas pessoas tem em cada casa, quantas tem nessa casa, quanto tem nessa quadra aqui, em cada casa, essa quadra aqui tem 30 casas, eu vou contar todas elas, tá? É um passo de formiguinha. Eu já trabalhei em 2000, no ano 2000 eu trabalhei no recenseamento. Aí depois foi feito em 2010, era para acontecer agora em 2020, né? Talvez aconteça ano que vem por conta dessa pandemia, tá? Então, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, verificar o número de nascimentos, verificar o número de mortes, tá? Por que eu falo isso? Porque isso eu vou saber se a população está crescendo ou está diminuindo. Então, o crescimento vegetativo ou natural, o que seria isso? É a diferença, tá? Vou até grifar aqui, olha, tô vendo que não está grifado, então vou fazer questão de deixar aqui grifado, né? Professor, o que é crescimento vegetativo ou natural? É a diferença. Eu tenho que saber se está nascendo mais ou se está morrendo mais. Porque se está nascendo mais e morrendo menos, a tendência da população é crescer. Se está nascendo menos e ao mesmo tempo está morrendo mais, a população está diminuindo. De 210 milhões eu vou diminuir. Eu vou passar para o ano seguinte com um déficit. Eu verifiquei na contagem, eu verifiquei que a taxa de natalidade foi menor do que a mortalidade, então morreram mais do que nasceram, então a população diminui. Outra situação, nasceram mais e morreram menos, então a população aumenta. Isso é a primeira forma, tá? Primeira forma de eu verificar o crescimento vegetativo ou natural. E é importante para a gente saber se a população está crescendo ou está diminuindo. Uma outra situação de eu verificar se a população brasileira está aumentando ou se a população brasileira está diminuindo, a entrada de imigrantes ou a saída de imigrantes. A situação, então, a gente chama assim, imigração ou emigração. Imigração é quem chega de fora do país. Imigração internacional. Se estão vindo estrangeiros para morar, isso aumenta a população. Mas o oposto, se tiver saindo brasileiro para morar lá nos Estados Unidos, eu vou chamar isso de emigração com E internacional. Fácil. Isso eu vejo se a população aumenta ou se a população diminui. Tá? Bem fácil, bem tranquilo. É só a gente começar a pensar. Eu verifico o crescimento da população de duas maneiras. Através do crescimento vegetativo ou natural, ou então pela imigração ou emigração. Eu não posso esquecer disso, tá ok? É muito fácil, a gente começa a contar isso. E essa contagem se torna importante. Espera aí que eu estou errando aqui alguma coisinha aqui. Essa situação é importante porque todo ano é verificado o crescimento da população brasileira. Então eu não posso esquecer se realmente corresponde à única forma de crescimento da população mundial. Eu verifico também que o crescimento vegetativo brasileiro encontra-se em diminuição. O povo brasileiro aumenta por conta de nós atrairmos muitos imigrantes, né? Nós temos visto venezuelanos entrando no Brasil, temos visto haitianos
Então isso configura um aumento da população, um aumento expressivo. Natalidade está baixa, é uma tendência. Mortalidade está baixa também. Ao mesmo tempo, vai dar uma estagnada, mas como eu verifico que tem vindo muitos imigrantes para o Brasil, vou verificar que a população brasileira está aumentando. Por isso, hoje nós estamos com 10 milhões. Quando a gente fizer a contagem no ano que vem, fazer o censo do IBGE, vamos verificar que a população aumentou muito mais, vai ultrapassar esses 210 milhões de habitantes. Uma outra taxa que nós vamos verificar é a taxa de fecundidade. O que é isso? Ser fecundo, ser reprodutivo. Então essa taxa tem a ver com as mulheres. A idade da fecundação para a mulher, normalmente a gente fala com 15 anos. E na maioria dos países, tá? As mulheres já estão prontas para ter a concepção do seu filho através dos 15 anos. Porém, possa ser que aconteça com idade menor, com idade mais avançada. Isso depende do planejamento familiar. Só para a gente ter uma ideia, na década de 70, a taxa de fecundidade no Brasil era de 5,8 filhos. Olha, professor, tem como ter 5,8 filhos? Não. Eu contar só as mulheres em idade fértil e tendo filhos. Então, se 15% da população brasileira for só de mulheres na idade fértil, eu vou verificar que toda a média de filhos se deu 5,8. Mas percebo que hoje, 2020, século 21, muitas mulheres não querem ter filhos. Por isso, a média de filhos no ano 2000 chegou a 2,3. Tá ok? No máximo 2 filhos por família, vamos falar assim, né? No máximo 2 filhos por família. Essa mudança vem ocorrendo porque a mulher entrou no mercado de trabalho, porque a mulher ela chefia a família sozinha. A mulher hoje faz mais planejamento familiar do que o homem, métodos contraceptivos, tá? Isso tem feito com que a mulher ela tenha pensado melhor na sua função social, e aí ela está no mercado de trabalho, ela está na universidade, ela está chefiando cargos. Então isso contribui para uma redução da natalidade. Automaticamente, a taxa de fecundidade tem a ver com a natalidade, tá? Se a natalidade está diminuindo, é porque a fecundidade também está diminuindo. As mulheres querem ter menos filhos, elas querem mais a sua independência, ok? A gente também fala de mortalidade infantil, tá? De crianças de 0 a 1 ano, para a gente saber como estão nossas políticas públicas, tá? Lembrando tudo isso que nós estamos falando sobre população. Nós queremos melhorar, ou melhor, eu como professor de geografia quero mostrar para vocês como cobrar dos nossos governantes para que eles possam fazer o quê? Para que eles possam melhorar as políticas públicas. E um dos índices é a mortalidade infantil. A cada grupo de 1.000 crianças nascidas, a gente vê a porcentagem. E aí a gente vê que a gente ainda tem uma alta taxa de mortalidade infantil, tá? E aí então é de 0 a 1 ano só, de 0 a 1 ano. Passou de 0 a 1 ano é taxa de mortalidade mesmo, ok, gente? Aparece muito em concurso. As regiões então aqui apresentam a maior taxa de natalidade, mortalidade infantil, vai ser justamente aquela que tem os piores índices sociais. E a gente está falando do nosso Nordeste brasileiro, tá ok, gente? Uma outra taxa que é importante para os governos, tá? Aí é coisa de cidadão, tá? Como está a expectativa de vida da população? Até a década de 70, o Brasil tinha a média de 64 anos. Nos anos 2000, o Brasil, as mulheres viviam 72 a 73 anos, os homens 64 a 65. Já em 2010, com boas políticas públicas, olha eu falando de política, tá? Falando de qualidade da política sendo efetuada. Não estou falando do político, não estou falando do partido. Eu estou falando do que eles fazem em prol da população, tá? O professor de geografia ele tem que trabalhar políticas públicas. Se eu tenho qualidade de vida, se eu tenho bons tratamentos de saúde, se eu tenho como a população se alimentar, se a cidade, se onde aquela
aquela população vive é totalmente urbanizada, tem qualidade de vida. O que isso quer dizer para a gente? Que a qualidade de vida é boa e a expectativa de vida, então, pode aumentar. As pessoas vão viver mais. Ou, vou falar de uma forma pejorativa, tendo boa qualidade de vida, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à alimentação, a população vai ficar velha. Só que essa palavra velha é um pouquinho pejorativa. A população vai aumentar a sua longevidade. Né? Vamos ver pessoas com 90, tá? A média de vida hoje do brasileiro está de 77 para as mulheres e 70 para homens, tá? As mulheres se cuidam mais, vão mais aos médicos, tá? As mulheres fazem mais tratamento e é perceptível, gastam até mais do que os homens. Estão certas, isso são medidas médico-sanitárias. É muito importante para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, para a longevidade. Mas, professor, por que eu tenho que estudar isso? E se você tivesse trabalhando no local onde você precisava saber, vamos dizer, né, aí em Mesquita, né, o vereador ele está pensando em melhorar a qualidade de vida da população criando uma praça. Ele pega a pirâmide etária, olha o professor aplicando os conceitos que a gente viu. Pega a pirâmide etária, que é um gráfico, tá? Um gráfico que ajuda a composição da população, saber a quantidade de homens, quantidade de mulheres, idade da população, desde 0, tá, até a sua maioridade, e o número total, que é a população relativa. Então a pirâmide etária me mostra isso. Com essa pirâmide etária, o vereador vai falar assim: será que eu crio academias a céu aberto? Ou será que eu crio os parques para as crianças? Olha que tenho 2 objetivos. Ou construo na mesma praça brinquedos para crianças e equipamentos de ginástica para idosos, para a terceira idade. Olha a política pública voltada em cima dos conceitos que a geografia nos ajuda a interpretar. Tá? Então, olhando um gráfico que eu coloquei aqui, eu vou verificar que a minha natalidade está baixa, a minha população adulta está alta e a minha população acima dos 65 anos é muito grande. Então, qual é a política pública? Médicos geriatras, mais médicos para essa população, tá? E políticas de saneamento básico voltado para essa população. Agora, se fosse ao contrário, mais natalidade, mais pracinha para as crianças brincarem, menos academias a céu aberto, que as crianças podem se machucar, beleza? Então é dessa forma que a gente fala de envelhecimento da população. A população envelhece quando ela tem boa qualidade de vida. Isso é normal, se alimenta bem, vai aos hospitais, é bem atendida. Aí a faixa etária dela vai sempre aumentar. Então a pirâmide etária é um gráfico que nos mostra a diferença entre homens e mulheres, quantidade total da população, tá? Ela só não me mostra população relativa do que eu falei agora com vocês, população relativa e taxa de mortalidade, tá? Isso ela não me mostra, porque o restante, idade, sexo, quantidade, a pirâmide etária mostra. E é muito importante para a gente, a partir dessas barras da pirâmide etária, saber que pode contar com a geografia para poder interpretar o que a população precisa como estrutura política de políticas públicas. Por isso que é muito importante nós nos transformarmos num cidadão, tá ok? Até amanhã no nosso encontro ao vivo. Valeu?